O José tinha apenas 8 anos quando a sua vida mudou para sempre. Era um dia como qualquer outro, cheio de promessas e risos infantis. Estava a brincar no parque, com o sol quente no rosto. O calor do sol parecia abraçá-lo, enchendo-o de uma sensação de segurança e felicidade. Os pais estavam perto, as suas gargalhadas a serem levadas pela brisa. A alegria deles era contagiante, criando um ambiente de pura harmonia. De repente, um grito cortou o ar. O som era agudo e cheio de pavor, fazendo o coração do José pular uma batida. O coração do José disparou enquanto ele corria em direção ao som. Cada passo parecia uma eternidade, o medo crescendo dentro dele. Encontrou os pais caídos no chão, vítimas de um ato de violência sem sentido. A cena era surreal, como se estivesse presa num pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Os seus olhos estavam fechados, os seus rostos pálidos. A vida parecia ter sido sugada deles, deixando apenas corpos inertes. O mundo do José desabou. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. A dor era insuportável. A polícia chegou, os seus rostos sérios. A presença deles trouxe uma sensação de realidade ao pesadelo. O José foi levado, a sua pequena mão engolida pela mão de um polícia bondoso. O toque era reconfortante, mas não conseguia apagar a dor. Ele não entendia o que tinha acontecido, apenas que os seus pais tinham ido embora. Ido para sempre. A confusão e o desespero eram esmagadores. O mundo parecia frio e vazio. O José estava sozinho. A solidão era uma nova companheira, uma sombra constante no seu jovem coração. O José ficou sozinho após a morte dos pais, sem ninguém para cuidar dele. Ele vivia num pequeno quarto, as paredes nuas e implacáveis. À noite, ele ficava acordado, o silêncio ensurdecedor. Sentia falta dos beijos de boa noite dos pais, do som das suas vozes. Sentia-se perdido e com medo. Aos 13 anos, ele teve de se virar sozinho. A família não queria saber dele. Ele encontrou trabalho a lavar pratos num pequeno restaurante. O trabalho era duro, as horas longas. Mas o José estava determinado a sobreviver. Tinha de o fazer. Não tinha mais ninguém. A vida era uma luta para o José. Trabalhava incansavelmente, as mãos calejadas, o espírito cansado. Tinha poucos amigos, o seu passado a projetar uma longa sombra. Era frequentemente gozado, chamado por nomes. Os outros miúdos cochichavam sobre os pais dele, as suas palavras como punhais no seu coração. Um rapaz, o Tiago, era particularmente cruel. Ele atormentava o José implacavelmente, culpando-o pela morte dos pais. Ele dizia que o José é que devia ter morrido. O José tentou ignorá-lo, mas as palavras do Tiago cortavam fundo. Elas corroíam a já frágil autoestima do José, plantando sementes de dúvida e desespero. Um dia, um raio de luz atravessou a escuridão do José. Ele estava perdido em seus pensamentos, afundado em tristeza, quando algo inesperado aconteceu. A Liliana, sua amiga de infância, foi apresentada à turma. A notícia do seu regresso foi uma surpresa total para José, que não sabia que ela tinha voltado. Quando a Liliana entrou na sala, ela cumprimentou José com um sorriso caloroso. Tiago, um colega de turma, pediu para ela se sentar ao lado dele. Liliana olhou para Tiago e perguntou, com um sorriso brincalhão, por que ela se sentaria ao lado dele. Sem esperar uma resposta, ela se dirigiu ao lugar ao lado de José e se sentou. A presença dela trouxe uma sensação de familiaridade e conforto. O José lembrava-se do seu sorriso brilhante, da sua gargalhada contagiante. Momentos de pura felicidade que agora pareciam tão distantes, mas ainda vivos em sua memória. Ela tinha sido o seu único consolo naqueles dias sombrios após a morte dos seus pais. A presença dela era um farol de luz em meio à escuridão que o envolvia.
A Liliana tinha-se tornado numa linda jovem mulher. O tempo passou, mas a essência dela permaneceu a mesma, trazendo uma sensação de familiaridade e conforto. Os seus olhos ainda brilhavam com bondade, o seu coração cheio de calor. Cada olhar dela transmitia uma mensagem de esperança e carinho. Ela ouviu atentamente, enquanto José partilhava a sua história, com a mão pousada suavemente no seu braço. A conexão entre eles era palpável, como se o tempo não tivesse passado. Ele sentiu um vislumbre de esperança, um lampejo de calor no peito. Ele não estava sozinho. A presença de Liliana trouxe uma nova perspectiva, uma nova chance de felicidade. A Liliana estava de volta. E com ela trouxe a promessa de dias melhores, de um futuro mais brilhante. José sabia que, com sua amiga ao seu lado, ele poderia enfrentar qualquer desafio. Secção 5. Reencontro e determinação. A Liliana ficou chocada com o que o José tinha passado. Ela nunca imaginou que alguém tão próximo pudesse sofrer tanto em silêncio. Ela não conseguia acreditar na crueldade que ele tinha enfrentado, na dor que ele tinha carregado sozinho durante tanto tempo. Cada palavra que ele dizia parecia pesar mais do que a anterior. Ela prometeu ajudá-lo, ser sua amiga, sua confidente. Liliana sabia que ele precisava de alguém em quem confiar, alguém que estivesse ao seu lado incondicionalmente. Ela não o deixaria enfrentar o mundo sozinho nunca mais. A partir daquele momento, ela seria a sua rocha, o seu apoio constante. Quando o Tiago se aproximou deles, com o rosto distorcido num sorriso de escárnio, a Liliana deu um passo em frente. Ela sabia que tinha que proteger José de qualquer ameaça. Ela olhou-o diretamente nos olhos, o seu olhar inabalável. Não havia medo nos seus olhos, apenas determinação. Ela disse-lhe para deixar o José em paz, a sua voz firme e forte. Cada palavra era um escudo, uma barreira contra a crueldade de Tiago. O Tiago, apanhado de surpresa pela sua afronta, recuou. Ele não esperava tal coragem de Liliana. A Liliana então lembrou ao José da promessa que tinha feito quando tinha 17 anos. Ela prometeu que voltaria para ser sua namorada. Com um gesto delicado, como os japoneses, ela pediu José em namoro. O coração de José bateu mais rápido, cheio de emoção e gratidão. O José, com o coração cheio de gratidão, percebeu que tinha encontrado uma verdadeira amiga e agora, possivelmente, algo mais na Liliana. Ele sabia que, com ela ao seu lado, poderia enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Seção 6. Enfrentando o passado. O regresso da Liliana teve um impacto profundo no José. Ela encorajou-o a falar sobre os pais, a partilhar as suas memórias, a sua dor. Ele revelou que desde a morte dos pais não tinha festejado um aniversário nem um Natal. Liliana não conseguiu conter as lágrimas. Ela ouviu pacientemente, oferecendo palavras de conforto e compreensão. Lentamente, o José começou a sarar. Ele percebeu que a morte dos seus pais não tinha sido culpa sua. Ele tinha sido uma criança, inocente e indefeso. Ele não podia ter mudado o que tinha acontecido. Ele merecia ser feliz. Ele merecia viver uma vida plena e com significado. E ele iria com a Liliana ao seu lado. Secção 7. O abraço de uma avó. As notícias do regresso da Liliana chegaram à avó materna do José. Ela estava afastada da família há anos, o seu coração endurecido pela dor e pelo ressentimento. Mas ao ouvir falar das lutas do José, ela percebeu a dimensão do seu erro. Ela visitou o José com os olhos cheios de remorso. Ela pediu desculpa pela sua ausência, pela dor que tinha causado. Ela disse-lhe que estava orgulhosa do jovem que ele se tinha tornado, a sua voz embargada de emoção. O José, com o coração tocado pela sua sinceridade, acolheu-a de volta à sua vida. A avó,
uma milionária e dona de uma das melhores marcas de vinhos de Portugal, queria que o José se interessasse pelo negócio dos vinhos. Secção 8. Encontrando consolo. Com o apoio inabalável da Liliana e o amor recém-descoberto da sua avó, o José começou a reconstruir a sua vida. Ele inscreveu-se em aulas noturnas, ansioso por continuar a sua educação. Encontrou consolo nos livros, as suas palavras transportando-o para terras distantes, enchendo a sua mente de conhecimento e esperança. Ele ainda trabalhava no restaurante, mas o seu coração sentia-se mais leve. Ele tinha um propósito, um futuro. Ele tinha pessoas que se importavam com ele, que acreditavam nele. Ele já não estava sozinho. Pause 13. Capítulo 9. Uma prova de amor. Com o passar dos dias e das semanas, a Liliana decidiu fazer uma surpresa especial para o Zé. Preparou-lhes uma festa de anos surpresa, convidando os amigos mais chegados e a querida avó. Mal o Zé entrou na sala, foi recebido com palmas e sorrisos calorosos. O coração dele encheu-se de alegria e gratidão. Pause 2. A festa ia animada, quando a Liliana pediu ao Zé para fazer um desejo. Com o bolo de anos e as velas acesas à frente, olhou para ele com um olhar carregado de amor e esperança. O Zé fechou os olhos por uns instantes, a pensar no caminho que tinham percorrido juntos. Pause 2. Ao abrir os olhos, o desejo dele era claro. Ajoelhou-se à frente da Liliana, segurando-lhe a mão. O meu desejo, disse ele com a voz a tremer, mas firme, é ser feliz ao pé de ti para sempre. E assim, pediu a Liliana em casamento. A sala irrompeu em aplausos e lágrimas de felicidade, tal e qual um estádio a festejar um golo da seleção. Pause 2. O Natal chegou pouco depois e o Zé teve o seu primeiro Natal, em não sei quantos anos, rodeado das pessoas que mais amava. Ele, a Liliana e a avó sentaram-se à mesa, a contarem histórias e a rir à gargalhada, como se fossem uma família portuguesa a ver o Natal dos hospitais. O calor do amor e da família preenchia a casa e o Zé sentiu finalmente uma paz interior. Tinha encontrado o seu lugar, o seu lar, e sabia que o futuro seria risonho com a Liliana ao seu lado. Pause 3S. Aquela felicidade era algo que ele jamais esqueceria. Uma promessa de um futuro brilhante, cheio de amor, como um dia de verão no Algarve. Seção 9. Um amanhã mais brilhante. Enquanto o sol se punha todas as noites, lançando longas sombras sobre a cidade, o José e a Liliana sentavam-se na sua varanda, partilhando sonhos para o futuro. Eles falavam sobre viajar pelo mundo, conhecer novas culturas, fazer a diferença na vida dos outros. Eles sabiam que haveria desafios pela frente, mas estavam prontos para os enfrentar juntos. Eles tinham encontrado força no seu passado partilhado, resiliência no seu laço inabalável. O futuro estendia-se diante deles, cheio de promessa e possibilidade. Eles tinham resistido à tempestade. Agora era hora de abraçar o sol.